Pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui esse nosso encontro, esse bate-papo aqui, quase informal, com a presença ilustre aí do nosso Capitão Souza. Capitão Souza, muito obrigado pela presença. Veterano da Força Expedicionária Brasileira, 96 anos, não é 97 não, hein, capitão? Faltam 2 meses ainda. 96 anos. Nosso convidado de honra aí desse bate-papo de hoje. A presença também aí do Rigoberto Júnior, nosso vice-presidente da ANVIFEB Pernambuco, Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, e filho do veterano Rigoberto, nosso querido aí, veterano Rigoberto. E presente um pesquisador, Tenente R2, nosso amigo, Tenente Denis Mocoque, que vai nos brindar hoje com essa apresentação rápida e depois com esse bate-papo aqui. Tá bom? Sejam bem-vindos todos. Eu vou passar a palavra, está entrando gente aqui, eu vou passar a palavra ao Tenente Denis aí, para que a gente inicie aqui essa nossa conversa. Obrigado a todos aí pela presença e vamos lá. Ok, pessoal, boa noite. Monteiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Inicialmente, queria dizer aos senhores que é muito difícil, né, falar um tema desse, que é um tema complexo e importante, em apenas 25 minutos, 20 minutos, que é o tempo que eu estou estimando para essa minha introdução. É um tema importante e, infelizmente, durante muitos anos, né, ele foi relegado a quase esquecimento, porque era um assunto que nós não vemos isso aí, pelo menos quando eu estudei colegial, era ginásio científico, eu nunca tinha tomado conhecimento dos detalhes. Apenas uma informação que o Brasil passou pela Segunda Guerra Mundial. Diferente dos outros países, né, onde isso aí é tratado como uma grande honra, um passado histórico de honra para os países. O Brasil sempre foi diferente e acredito que a gente está tentando recuperar, correr atrás desse atraso. Eu queria agradecer a presença do Capitão Souza, né? O Capitão Souza é eu chamo ele do inoxidável. Tem um áudio aberto aí. Peçam atenção aí quem está com o áudio aberto aí. Nós temos muitos participantes, senão a gente não vai conseguir dar prosseguimento aqui. Então, o nosso Capitão Souza, para mim, é uma honra muito grande, né, ter esse convívio e para mim é muita responsabilidade eu falar uma coisa de um assunto que eu apenas pesquisei e falar para uma pessoa que esteve lá. Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai debater, o Capitão Souza estava lá, testemunhou, cheirou, sentiu o cheiro, escutou o som. Eu sempre digo isso, ele sentiu o cheiro da pólvora, né? Então, queria deixar esse abraço ao Capitão Souza e, em nome dele, eu abraço todo mundo. Então, assim, a gente entende que o Brasil, ele entrou nessa guerra meio que forçado, né? A história desse conflito é muito complexa, mas a gente entende que a Segunda Guerra Mundial ela começou praticamente quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi penalizada, ela foi derrotada e foi penalizada duramente, inclusive por meio do Tratado de Versalhes. Esse tratado ele estabeleceu padrões e indenizações, impôs muitas restrições à Alemanha. Mas a Alemanha, ela durante aquele período de 1920 até 1935, ela meio que começou a renascer, né, de uma forma sigilosa, né, formou seu exército, ela construiu uma boa marinha, né, isso tudo com a complacência dos vitoriosos. A própria Inglaterra e a França aceitaram algumas situações em que a Alemanha impôs e a Alemanha conseguiu renascer com seu exército. A Segunda Guerra Mundial ela começou, de fato, numa data, se a gente for falar de uma data
precisa, seria 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Antes disso, já tinha algumas escaramuças, né? Aquela questão da anexação da Áustria, algumas situações, mas, do fato, a data exata foi no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, e, a partir daí, ele seguiu, né? E foi na França, Bélgica e Países Baixos, enfim. Então, foi praticamente essa a situação da Alemanha. A Alemanha, o Japão e a Itália formaram o eixo. O Japão entrou na guerra um pouco depois. Então, oficialmente, ele entrou na guerra em 8 de dezembro de 1941, quando teve a questão da invasão da Tailândia. O Japão já tinha uma questão, um conflito com a China, um conflito antigo, mas era um conflito tratado de forma localizada. Ela entrou, de fato, no eixo. Então, foi a sua entrada oficial na Segunda Guerra Mundial seria na data de 8 de dezembro de 1941. Aí o Brasil entra na guerra. Então, como é que o Brasil entrou na guerra? O Brasil, ele naquele período pré-guerra, o Brasil tinha um pêndulo, né? Então o Brasil estava naquela pendência de apoiar a Alemanha. Ele tinha uma certa pendência para a Alemanha, ou apoiar os Estados Unidos. Ambos queriam o apoio brasileiro, primeiro por conta dos recursos naturais, segundo por conta da posição estratégica. Então, o Brasil já tinha, antes de se aliar aos Estados Unidos, muito negócio feito com a Alemanha. E existia uma tendência desses ditadores que tinham por aqui, todos eles eram pró-Alemanha. Então, nós tínhamos aliado, a Alemanha tinha simpatizante na Argentina, no Chile, em Cuba, muitos países que simpatizavam com a causa da Alemanha. O Brasil era um deles. Mas aí o que acontece? O Brasil, definitivamente, ele entrou para o lado, apoiou a questão dos Estados Unidos, né, dos aliados. Por conta disso, começou a ter problema, inicialmente, problema com a nossa navegação. Então, a primeira hostilidade registrada contra o Brasil foi em 23 de março de 1941, com um ataque aéreo contra o navio brasileiro, o navio Taubaté, que estava na região do Egito, se não me engano, e nesse ataque tiveram 5 ou 6 feridos e um tripulante morto. Esse cidadão, de nome Fraga, né, na minha pesquisa, tem esse nome, que é o nome dele, ele foi, de fato, o primeiro brasileiro morto em consequência da Segunda Guerra Mundial. A partir daí começaram as escaramuças, né, os ataques aos nossos navios. E os navios brasileiros começaram a ser torpedeados. Inicialmente, foram torpedeados na região do Caribe. Nós tivemos também na área da Europa, mas muito mais no Caribe, porque o Brasil tinha uma linha muito forte ligando os Estados Unidos, né? Então, foi o primeiro navio que foi realmente torpedeado foi o Buarque, em 15 de fevereiro de 1942. Então, aí, a partir desse torpedeamento, começou a ter uma série de torpedeamento e gerou um total de 35 ataques. E a gente chega no número de mortes. Oi. Por favor, você pode compartilhar a palestra aí? Não está passando, não? Não. Coloque aí a palestra, por favor. Chegou agora aí? Hã? Chegou agora a palestra? Não. Não está com você aí? Então, peraí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Só um. Se não conseguir, eu compartilho aqui. Prefiro que você faça aí, porque acho que aqui ele entrou. Quando você começou a gravar, ele deu aqui um. Veja aí, por favor. Vou tentar colocar de novo agora. Acho que agora vai. Foi? Pronto, agora chegou. Beleza. Obrigado. Por nada. Ok, pessoal. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para aquela questão das hostilidades, né? Então tá aí. Na verdade, são números, né? Então, o total de 35 afundamentos, torpedeamento, com 1.081 mortos. O Brasil declarou guerra, de fato, à Alemanha
em 22 de 8 de 1942. Então, aí foi a declaração de guerra. Aí a gente vai entender o seguinte, vocês vão ver, do dia que foi declarada a guerra até o dia em que a FEB escalou e enviou o primeiro escalão para a Itália. Foi um tempo realmente razoável. Nós vemos algumas cenas, né, de questão de manchete de jornal, falando dos torpedeamentos. O Brasil entrou na guerra, as nossas três forças participaram. A Marinha ela se resumiu a fazer a questão da escolta de comboio, mas não era uma simples escolta de comboio e proteção. A Marinha do Brasil ela atuava do Caribe até o litoral sul. Então, todo esse comboio, os comboios que circulavam, a nossa Marinha escoltou com muito sacrifício, né? Porque nessa época a nossa Marinha ela tinha não tinha um navio muito moderno, depois recebeu os navios americanos, mas os navios eram navios já antigos, mas com muita garra, e relatam, né, que depois que a nossa Marinha entrou nesse patrulhamento, praticamente acabou o torpedeamento dos navios no nosso litoral. A Força Aérea também tem uma participação muito importante, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. No Brasil, a Força Aérea, apoiada com a Força Aérea dos Estados Unidos, ela fazia o patrulhamento também. Inclusive, tivemos lá alguns afundamentos de submarinos. Um deles foi afundado por um Catalina com a tripulação 100% brasileira. Tiveram outros com tripulações americanas baseadas no Brasil, mas nós fizemos essa ação. E logo em seguida também foi criado o primeiro grupo de aviação de caça, que foi mandado para a Itália, esse grupo cumpriu missão de bombardeio, interdição, missão de patrulha, foi bastante elogiado. Além disso, também a Força Aérea participou com um grupamento em apoio à nossa FEB, que era a Esquadrilha de Ligação e Observação, que também eram oficiais da Força Aérea, mas ligados com a questão do Exército. E o Exército, que é o nosso maior foco aqui da palestra, ele foi com a criação da FEB. A FEB ela foi formada por 25 mil homens e mulheres. Então, a nossa participação na FEB foi realmente lá na Itália. Como era a nossa organização, o Exército Brasileiro tinha uma situação muito interessante. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o nosso exército ele era um exército muito incipiente, despreparado, não tinha armamento adequado, então foi feito um convênio, né? A gente criou uma missão militar, o governo chamou com a França. A França tinha sido a vencedora da Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil procurou buscar conhecimento em quem ganhou a guerra. Então, foi criada a missão militar francesa, que passou praticamente 10 anos aqui no Brasil. Então, em consequência disso, o que aconteceu? O nosso exército ele era organizado, doutrinado e instruído segundo o modelo francês, que naquela época era realmente, década de 20, era o que tinha de mais moderno. Porém, esse modelo ele caducou em relação à Alemanha. A Alemanha, quando ressurgiu muito forte. Muito forte. Então, não ficou legal. O equipamento que a gente utilizava naquela época da missão militar era de origem estrangeira. Nós tínhamos equipamento alemão, nós tínhamos equipamento belga, nós tínhamos equipamento americano, nós já tínhamos comprado alguns revólveres de calibre 45, nós tínhamos equipamento dinamarquês, né? Enfim, e francês, principalmente. Então, eram muito variados, mas eram antiquados, já estavam antiquados. E os calibres, também a questão de calibre é importante numa logística de guerra, era uma variedade muito grande. Inclusive, os calibres que a gente utilizava não eram os calibres que eram utilizados pelos Estados Unidos. Então, houve realmente uma grande mudança com a criação da FEB, porque quando o Brasil entrou, a gente passou a adotar, a FEB, pelo menos, adotou todo o processo americano. Então, a gente passou a equipar, armar, equipar e treinar no modelo americano. Vocês têm uma ideia, dá para observar nessa foto aí, essa primeira são dois oficiais, o da esquerda é o oficial que está usando o uniforme do modelo da missão militar francesa. Então, observa, bem antiquado. Já o da direita
já usa o equipamento americano, né? Foi o equipamento que foi fornecido para a FEB. Depois você vê aí um comparativo também de duas armas. Aí, por exemplo, temos aqui uma metralhadora Hotkeys, que ainda utilizava aqueles pente, né? Chama de pente. Daí o nome, bota o pente na arma, porque era um pente mesmo, eram lâminas com 27 cartuchos, que ela, então esse é o calibre que se usava aí, e já em seguida vamos ver aí um fuzil metralhador Browning, né? O BAR, Brown Automatic Rifle, que já usava o carregador tipo cofre, similar ao que se usa hoje nos nossos FAL. Então, isso aí já foi uma grande mudança, né? Também a questão dos calibres. Então, o americano usava praticamente 4 calibres. O calibre 45, estão vendo aqui embaixo, para armas portáteis, né? O calibre .30, que era para uma carabina específica que tinha esse calibre, e o .30-06, que era o calibre dos fuzis e metralhadoras. E o famoso .50, que ainda hoje é utilizado. Então, eram esses calibres que se utilizavam pelo americano e que o Brasil passou a adotar. Desses calibres, o único que se usava no Brasil era o 45 antes da guerra, mas era um 45 que estava iniciando, quando o Brasil começou a adquirir os revólveres e as pistolas Colt. Então, essa grande mudança que já proporcionou com a entrada do Brasil na guerra. A Força Expedicionária ela foi criada, vejam bem, em 9 de outubro, de agosto de 43. Então, quando ela foi criada, foi constituída a primeira divisão de infantaria expedicionária. Essa divisão foi composta por 25.374 homens e mulheres. Mulheres porque tinham aquelas as enfermeiras, né? Que eram tenentes enfermeiras que foram lá para a Itália. Aí vamos lá. Ela foi criada, veja só o hiato que tem aí, em 9 de agosto de 43, mas o primeiro escalão ela só seguiu para a Itália em 2 de julho de 44. Então, da criação da FEB até a efetivação da FEB ser enviada para a guerra, foi praticamente um período longo. Por quê? Porque o Exército não tinha a preparação, não tinha um efetivo. Como foi mostrado na plancha anterior, o Exército tinha, na época que foi declarada a guerra, 60 mil homens em atividade, muito pouco efetivo. Então, a FEB, praticamente, ela foi feita uma coisa revolucionária. Né? Foi feita uma convocação, eram voluntários, e começou do zero. Então, começou do zero. Esse período de aclimatação foi praticamente um ano. A FEB ela foi enviada para a Itália em 5 escalões. Então, o primeiro escalão, na verdade, e o segundo e terceiro. O segundo e terceiro vocês estão vendo aí porque, segundo foi esclarecido pelo meu amigo Rigoberto, cada escalão desse significava um navio. Né? Então, era o efetivo que estava dentro daquele navio. Praticamente o último escalão ele já chegou no final da guerra para fazer aquela questão do rescaldo. Né? Praticamente não chegou a ter trocação de tiro com o inimigo, já estava praticamente resolvido. Mas foram 5 escalões que nós enviamos para a Itália. Alguns números da FEB para a gente entender. Primeiro, vamos falar de Pernambuco. Estamos aqui em Pernambuco. Então, Pernambuco enviou 651 combatentes para lá. Desses, 13 não voltaram vivos. 12 morreram em combate ou em acidente, em alguma situação lá, e um extraviado. Esse extraviado, o Rigoberto me passou o nome dele. Não estou com ele aqui, mas esse cidadão, esse militar, ele nunca apareceu. Ele foi extraviado, então essa é a situação. E no total da FEB foram 443 mortos, 2.064 feridos em combate, 658 acidentados e 17 extraviados. Então, nós tivemos um total de 17 extraviados, ou seja, pessoas que nunca mais retornaram. O corpo, pelo menos, para ser enterrado, não existe nada dessas pessoas. Interessante. Esse quadro é um quadro famoso, né, que ele mostra exatamente o roteiro da FEB. E o que chama a atenção é que o primeiro ponto aqui embaixo à direita, cidade de Nápoles, foi onde houve o desembarque. Então, os navios desembarcavam em Nápoles. Mas o efetivo era deslocado para
Rigoberto, como é o que o... Vou aumentar aqui o Livorno, Rigoberto, não é isso? E a distância dá praticamente 500 quilômetros. E um efetivo ia por trem e o outro efetivo foi por mar. Inclusive, o Rigoberto esclareceu que o pai dele fez esse percurso numa lancha de desembarque. Você imagina o cara fazer esse percurso no Mar Brabo, numa lancha do fundo chato. Né? Então, a FEB não teve vida fácil quando ela chegou na Itália. Muita gente comenta, os caras foram fazer turismo, eles foram passear porque a guerra já estava ganhando negativo. A FEB ocupou um espaço de uma tropa que tinha sido deslocada para dar cobertura no dia D. Então, ela foi fazer esse recompletamento numa posição já extremamente difícil, que era exatamente conter aquela parte da Itália. Batismo de fogo da FEB. Então, o regime batismo de fogo eu considero o primeiro contato com o inimigo. Então, a primeira tropa que entrou em contato com o inimigo foi o pessoal do 9º Batalhão de Engenharia, que no dia 4 de setembro de 44 eles estavam atuando juntamente com o pessoal dos Estados Unidos, construindo ou reformando uma ponte, e esse serviço foi feito debaixo de fogo de bombardeio de artilharia alemã. Então, logo em seguida, tem alguns fatos específicos. Né? Por exemplo, existe um registro do primeiro tiro de artilharia que foi disparado contra os alemães. Então, antes de ter o combate da infantaria, tivemos esse fato que aconteceu com o pessoal da tropa de engenharia e a questão do tiro de artilharia. Inclusive, os livros contam que a nossa artilharia ela era muito eficiente. Você, pessoa que é militar ou que já foi, sabe que você regular um tiro de artilharia não é fácil. Dá o primeiro tiro, regula, o observador regula e vai regulando até dar no alvo. Né? E dizem, comentam né, os escritos que a nossa artilharia ela rapidamente dava o tiro no alvo. Então, isso é uma coisa que foi elogiada e é registrado isso. Participamos de várias batalhas importantes. Todo combate era um combate importante, mas dois especificamente chamaram a atenção. Primeiro foi a tomada do Monte Castelo, que hoje Monte Castelo ela é comemorado como o grande feito da FEB. Esse Monte Castelo ele era uma posição estratégica, né, que tinha que ser tomado do alemão para poder, do Monte Castelo, fazer a cobertura de estradas que possibilitavam o fluxo das tropas aliadas. E Monte Castelo deu trabalho. Foram 5 tentativas. Então, a primeira tentativa foi em 2 dias, né? Dia 24 e 25 de novembro de 44, 2 ataques, falhou. Depois, no dia 29 de novembro, outro ataque também falhou. Eu não vou entrar em detalhe aqui da questão das batalhas em si. Tivemos também o último, no dia 12 de dezembro de 44, que também não teve sucesso. Aí houve a parada por conta do inverno muito pesado. Imagina a pessoa que sai do Nordeste aqui, no clima quente, pegar lá a temperatura de 10, sei lá, 12, 15 graus abaixo de zero. Neve pura. Então, esperou o inverno dar uma amanhecida e no dia 21 de fevereiro de 45 houve o ataque final. Esse ataque, inclusive, ele foi 100% coordenado pelo Brasil, porque os outros ataques tinham sempre algum planejamento americano. Mas o último ataque ao Monte Castelo, por isso do valor dessa conquista, foi um ataque, foi um planejamento brasileiro, né, e conquistou. Só que Monte Castelo, a campanha de Monte Castelo, ou seja, os 5 ataques gerou 471 abaixos. Isso, na verdade, não são mortos. Tá? O que é uma baixa? A baixa é o cara que morreu, foi ferido, né, foi extraviado, então, total de 471. Mas tivemos também outra batalha, que essa foi, inclusive, a mais sangrenta, né? Que é a Batalha de Montese. Tomada de Montese foram 4 dias seguidos de combate. Foi também uma novidade, porque foi a primeira operação da FEB em ambiente urbano. Então, é diferente o combate no campo aberto de um combate em ambiente urbano.
não tinham essa experiência, mas o Brasil saiu muito bem. Agora, foi muito encarnecido. Começou no dia 14 de abril de 44, no dia 17 houve a conquista do objetivo. Em 4 dias de operação, tivemos quase 150 baixas. Essas baixas o que é? Morto, ferido, desaparecido e pessoal que foi aprisionado. O Brasil aprisionou muito alemão, mas também tivemos nossos militares que foram aprisionados. Esse quadro que está postado é um quadro que retrata um pouco daquela situação em Montes. E tivemos também uma grande conquista que é pouco valorizada no livro de história, mas se fosse qualquer país falaria isso aí com maior orgulho. Aí a gente tenta recuperar essa narrativa aqui, que foi a Batalha de Fornovo de Taro, onde a FEB capturou uma divisão de infantaria completa. A gente conseguiu a rendição e recapturamos a 148ª Divisão de Infantaria, com tropa muito experiente. Vocês terem uma ideia, essa tropa ela tinha vindo, elas combateram, eram da África Corps, combateram na Rússia, então não eram soldados recrutas conscritos, eram soldados de primeira linha. E foi feita toda uma situação de cerco, né? O Brasil teve uma atuação muito interessante e, no final da história, teve um padre, né, que era o pároco daquela região, que ele levou uma carta lá, um ultimato, o Brasil deu um ultimato, e depois de muita negociação, o general a divisão se entregou. Veja só, foram 14.779 prisioneiros entre alemão e italiano, 2.500 viaturas, 100 motorizadas, carro blindado, todo tipo de carro, 4.000 animais, que muita viatura era puxada por animal, cavalo e mula, e armamento à vontade, de armamento individual, portátil, canhões, obuses, né, morteiros, todo esse armamento foi tudo capturado, um armamento primeira linha. Então, essa conquista aí ela tem que ser mais valorizada. No Brasil, existem os grupos que fazem a encenação desse evento, mas, infelizmente, nas escolas não se valoriza isso. É uma pena. Esse cronogramazinho aqui dá para ter uma ideia da questão da guerra, do progresso da guerra. Então, a guerra inicia em 39. Em 42, os alemães começam a atacar nossos navios. Ainda em 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha. No mesmo ano, 42, declara guerra, a Alemanha e a Itália. Em 43, a FEB foi criada. Em 45, 44, 45, os nossos pracinhas já estavam lá combatendo. E em 45, final da guerra, a Alemanha se rende e está fechada a questão. Esse cronograma é interessante. O Recife e a Segunda Guerra Mundial. Então, eu fiz essa colocação aqui, porque a importância de Recife. Né? Esse primeiro postal aqui à esquerda é um postal de uma companhia de aviação italiana antigo, mas ele mostra interessante a linha reta traçada entre o saliente nordestino, no caso aí especificamente Natal, e a África. Se vocês forem fazer a mesma comparação dos Estados Unidos com a Alemanha, é o dobro do percurso. Por isso que o Nordeste ele era cobiçado, tanto pelo alemão quanto pelo americano, por conta dessa facilidade. Então, assim, o Nordeste teve uma importância fundamental nessa situação. Duas cidades que foram muito valorizadas foi Natal e Recife. Natal e Recife tiveram nós recebemos tropas aqui, tanto tropa da Força Aérea Americana como da Marinha. Da seguinte forma, em Natal, a base aérea muito forte, né? muito grande, e também pessoal de Marinha. Em Recife foi o contrário. Recife recebeu aqui a 4ª Frota. Nós fomos sede da 4ª Frota americana e também tivemos nosso campo do Ibura, que também serviu de base aérea. Então, nós tivemos essa distribuição. Então, por exemplo, Recife foi sede da 4ª Frota. Vocês têm ideia, Recife movimentava uma média de 2.000 militares permanentemente, da Marinha. E aqui foi a sede da segunda base aérea mais importante do Hemisfério Sul. A primeira foi de Parnamirim.
a segunda foi a nossa. Também tiveram base aérea importante, também de marinha, em Salvador, no Rio de Janeiro, porque essas bases cuidavam da questão do patrulhamento e escolta dos comboios, né? Porque o alemão afundou navio também no sul. Então, tinha essa. Mas a base que passou diretamente com a guerra, de fazer o trampolim da vitória, foi o Saliente Nordestino, Natal e Recife. Aqui em Recife funcionou um hospital de campanha, exclusivamente para os feridos da Quarta Frota. Esse hospital hoje existe ainda, né? Mas funciona lá onde é o Hospital da Aeronáutica, na Praia de Piedade. A gente tinha aqui, que ainda existe essas instalações, uma estação de rádio com 40 antenas. A estação de rádio, a Pina Radio, ela conseguia falar com tropa em combate em qualquer lugar do mundo. Essa estação de rádio ficava aqui. Então, vê algumas fotos aqui que ilustram. Essa primeira foto aqui é do nosso campo, de Campo do Ibura. Né? Quem é de Recife pode observar aqui à direita, embaixo, um hangar. Esse hangar, aqui, ó, esse hangar ainda existe hoje. É um dos hangares da base aérea. A pista atual do aeroporto de Guararapes é nesse sentido. Então, essa pista aqui, ela não existe mais. Essa pista aqui não existe. Mas ela é uma pista interessante porque ela dava bem perto aqui do mar, aqui de Piedade. Então, a rampa de pouso e decolagem era no mar. Passando aqui. Então, interessante essa foto. Essa aqui era a torre de controle desse campo de aviação, que chama Ribura Field. Torre de madeira, né? Observa aqui pelo fardamento, toda operada por militares dos Estados Unidos. Aqui é o centro da cidade, né? Onde, no prédio onde se ficava a sede da Quarta Frota. A Quarta Frota ela tinha essa sede, que era o escritório, mas também tinha o campo, né? A parte onde ficava a tropa, que ficava no porto do Recife, que era exatamente essa foto aqui. Essa foto é uma montagem artística, né? Que você vê o nosso porto não comportaria um porta-aviões na bacia interna. Mas essa quarta frota ela é uma frota grande. Ela tem, inclusive, 2 porta-aviões. Eu não consegui ver registro, né, de onde ele ficava, mas pelo tamanho do calado, ficaria ao largo. Né? Mas nós tínhamos uma movimentação muito grande de contra-torpedeiros, de cruzadores, de embarcações de primeira linha que ficavam em Recife, e nessa região é onde ficava o escritório, chamado de Camp Ingram. Essa foto é uma foto que foi colocada para você ter uma ideia. Essa é essa embarcação era brasileira, né? Era o Encouraçado de São Paulo, que na época da Primeira Guerra Mundial foi uma embarcação moderna, mas na Segunda Guerra já estava defasada. Mas ele foi trazido para cá e foi colocado dentro da bacia interna para servir de proteção à cidade. Em Salvador também teve um outro, que era o Bahia, acho que o nome era Bahia. Mesma situação, que também ficou no porto, estático, para fazer proteção para um eventual ataque que poderia vir do mar. Então, essa embarcação permaneceu no porto esse tempo todo da guerra. Essa foto é uma foto panorâmica da estação de rádio Pina. Aqui vocês vão ver aqui a beira-mar, de Boa Viagem. Quem é de Recife, imagina o seguinte, a Via Mangue está passando exatamente na entradinha dela aqui. Ainda existe esse descampado, até porque isso aqui é uma área de preservação, então não pode construir, não pode destruir. Então tem um manguezal, mas existem ainda as antenas atualmente nesse local. Aqui é o Cassino Americano, aqui é a Curva do Pina, né, Praia de Boa Viagem. Esse imóvel aqui, que ainda existe, está em boas condições, ele servia de alojamento para os militares da Quarta Frota. Chama de cassino, né? Mas não é que lá tinha show e tinha festa, não. Era, na verdade, servia de alojamento aos militares da Quarta Frota. Aqui são armazéns de munição também da Quarta Frota que ficavam num lugar chamado Campo do Jiquiá. Ainda hoje existe esse material, está lá ainda, algumas dessas instalações.
Hoje pertence a uma propriedade privada, mas está lá ainda, que foi mantido. E essa foto aqui é a foto do hospital de campanha, né? O Knoxfield. O interessante dessa foto é que essa bandeira dos Estados Unidos, que foi hasteada durante toda a campanha, ela foi presenteada ao Museu Militar do Forte do Brum, e ela fica lá guardada, e sempre que tem alguma solenidade, algum evento, alguma exposição, ela é colocada em exposição. Eu queria também aproveitar e prestar uma homenagem aos heróis. Né? Nós temos heróis em carne e osso, né? E esses heróis que estão conosco aqui, e a gente está sempre que tem oportunidade, né? A pandemia afastou um pouco, mas a gente está sempre em contato. Primeiro, o senhor Alberides. O senhor Alberides, ele atualmente é o presidente da Associação Nacional de Veteranos da FEB de Pernambuco. Nós temos aqui o senhor Rigoberto de Souza, que é pai do nosso Rigoberto, que está participando da atividade, foi terceiro sargento de infantaria, também é outro herói nosso que nós temos que preservá-lo, temos que apoiá-lo, e a gente tem que sempre se lembrar e prestar. Qualquer homenagem que se preste a essas pessoas é pouco ainda, pelos que eles fizeram. O senhor José Ribeiro, o senhor José Ribeiro, é interessante a história dele, que ele, o senhor Rigoberto que me falou, essa história que ele foi para a guerra, ele tinha 17 anos, ele era gato. Geralmente a gente entende que o gato é aquele cara que esconde a idade para mais. Ele escondeu, ele era menor e foi para a guerra ainda de menor, seu Zé Ribeiro. E, finalmente, o nosso inoxidável, o nosso Capitão Souza, que está participando aqui da atividade. O Capitão Souza sempre brilhantemente acompanha nossas atividades aqui do museu, da palestra, fala, é uma pessoa que tem a maior boa vontade de explicar as coisas, de falar. Você não imagina as perguntas que fazem para o Capitão Souza sobre a guerra, e ele responde com uma paciência, com uma boa vontade, e nós brindamos a ele aqui. E é isso, pessoal. A gente tem essa pequena apresentação. É um assunto muito extenso, que para cada tópico daquele tem que ter uma explanação de, no mínimo, 1 a 2 horas. São pesquisas que são feitas. O material não é um material muito consistente, não tem muito material. Temos livros que foram escritos pelo Castelo Branco, que combateu lá, pelo próprio Marechal Mascarenhas de Moraes, por pessoas que, filhos de ex-combatentes que escreveram livros. Mas a gente ainda precisa estudar muito essa situação, ainda tem muito que se fazer por essas pessoas. Eu queria agradecer, Monteiro, a oportunidade de falar. Né? Eu não sou historiador, sou um pesquisador, sempre gostei desse assunto e continuo minhas pesquisas, e sempre que tiver oportunidade estarei presente para falar sobre isso aí, já que, infelizmente, as escolas valorizam pouco. Né? Os nossos heróis não morreram de overdose, nossos heróis estão aqui conosco de carne e osso. Ok, pessoal? Muito obrigado aqui a todos vocês aqui. Perguntas à vontade. Eu acho que tanto eu, o Capitão Souza, que já liberou o microfone. Obrigado, Denis. Obrigado, Monteiro. Parabéns aí pela palestra. Antes de passar as perguntas aí, eu vou, como o host aqui, o moderador, eu queria primeiro passar a palavra para o Capitão Souza e perguntar algumas coisas para ele. Lembrando que, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, é só clicar na mãozinha lá do programa aí do Zoom, que aí a gente tenta aqui, na medida do possível, atender a todos aí. Lembrando que a gente tem agora, no momento, estamos com 29 participantes, é muita gente, então não vai dar para todo mundo falar, nem falar 10 minutos, 15 minutos, certo? A gente vai limitar aí a participação rápida aí. Capitão Souza, a palavra está com o senhor aí, por favor. Eu gostaria só de agradecer penhoradamente ao orador que fez a explanação magnífica, de maneira
explicativa, muito detalhada. Foi a verdade pura, nua e crua, que ele falou com muita propriedade em torno da atuação do Brasil, da FEB, das declarações. E com o coração. E expondo aí esse coração patriota que ele exibe para todos nós. Não quero me tornar muito alongado, não quero me alongar, só parabenizá-lo. Muito obrigado. Ô, capitão. Denis, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo. Capitão Souza. Diga. O senhor pode falar um pouquinho para a gente aí como foi antes da guerra, como foi a entrada do senhor para o Exército, como foi um pouquinho da preparação aqui no Brasil? Olha, veja bem, eu era estudante à época e quando o Brasil declarou guerra, e eu tinha apenas completando 17 anos, mas naquela época os estudantes se agitaram para o Brasil entrar na guerra, etc., etc. E em novembro de 41 eu me apresentei como voluntário e me alistei no Exército. E lá chegando, naquela época nós tínhamos no país um percentual muito alto de analfabetos. E eu, estudante, ao chegar ao quartel, logo dentro de um ano eu já fiz curso de cabo, sargento e tal, e finalmente houve uma inspeção em Natal, vou ter que procurar ser rápido, em Natal houve uma inspeção de saúde para toda a guarnição, bem rigorosíssima. Os médicos do Exército eram insuficientes, eles convocaram médicos civis, completaram uma junta enorme de médicos, e nesse exame de saúde tinha um formulário em que a última pergunta perguntava assim: em caso de uma guerra, aceitaria participar pelo Brasil? E eu botei um sim maiúsculo, consequentemente fui um dos designados, como tantos outros colegas que foram. E daí se desenrolou, viemos aqui para Pernambuco, viemos para cá, daqui nós fomos, 10 dias depois embarcamos para o Rio, e eu fui, então, designado para o Regimento Sampaio, no qual eu fiz a guerra na 2ª Companhia, no 1º Batalhão. Participei do ataque de Monte Castelo em 29 de novembro, que não conseguimos êxito, e participei em 21 de fevereiro, quando nós tomamos o Monte Castelo. Em resumo, é isso. Agora, as instruções mudaram de foco. Nós, como disse bem o Denis aí, a nossa instrução era a francesa, modelo francês, e o relacionamento pessoal entre graduados e oficiais, etc., mudou completamente, sofreu uma mudança para melhor extraordinária, e isso nos conduziu à FEB, à luta, à guerra e ao final. E, felizmente, tudo isso com o pensamento em Brasil. Brasil, continuo, faço minha as palavras, Brasil acima de tudo. Capitão, o senhor pode falar um pouco aí como foi a experiência do senhor lá em Monte Castelo? Olha, o primeiro ataque foi um sucesso e eu me deparei com um quadro dantesco de colegas feridos, de soldados feridos, meus soldados feridos. Passei, certa vez, rastejando, passei por um 2º sargento auxiliar de pelotão e eu vi, de olhos vidrados, segurando as vísceras que haviam sido expostas pelo estilhaço de granada. E, em suma, note-se o seguinte: os primeiros ataques de Monte Castelo foram feitos por tropas americanas e não conseguiram êxito. E nós outros já chegamos e foi o meu batismo de fogo, foi Monte Castelo, em 29 de novembro de 44. Então, prosseguiu a campanha e eu participando de vários combates, inclusive o último de fevereiro, no qual eu cheguei acima do Monte Castelo e vi o quanto seria difícil para uma tropa, muitas casamatas,
que eu gostei certa vez do modelo aí, muitas casas-matas, muita resistência alemã, apesar de ele estar, porque a tropa alemã já havia recuado uma parte, mas o restante que ficou queria vender caro a posição, como de fato nos custou várias vidas, ferimentos, etc. E eu responderei alguma pergunta, se porventura... Só mais uma, capitão. O senhor pode falar um pouquinho como chegou a notícia do final da guerra lá, qual foi a reação, a sensação que o senhor sentiu? Bem, nós estávamos em perseguição dos alemães, nos deslocamos rapidamente. Quando eu cheguei na cidadezinha de Giorgio Piacentino, quando chegou a notícia do término da guerra, isso foi em 45, já em 45, maio de 45, a minha reação foi uma euforia sem limites, e pela primeira vez eu sou abstêmio, eu não bebo, né? Então, pela primeira vez eu tomei um pileque daqueles, juntamos numa mesa assim, os sargentos, e tomei um pileque de vinho, ainda me lembro do nome do vinho, Moscato d'Asti, primeiríssima, tomei um pileque, não sei se estou bom ainda, viu? Vamos passar as perguntas agora. O primeiro aí que levantou a mão, Léo Dantas, por favor. Noite. Pergunta para o meu amigo Capitão Souza. Bem, capitão, qual o senhor? Boa noite. Boa noite. É um prazer responder. É um prazer ver o senhor novamente. Ele está bem. Capitão, você vê o objetivo? Existe muito mito em relação ao contato do nosso soldado da FEB com o armamento aqui no Brasil e lá na Itália, né? Que saíram daqui desarmados e chegaram lá e pegaram nessas armas americanas sem ter nenhuma instrução. Procede isso aí, Souza? Veja bem, efetivamente nós viajamos desarmados. O nosso armamento, como bem explanou aí o Denis, era um armamento obsoleto. Nós não tínhamos armamento adequado. Consequentemente, mesmo porque não comportava no navio irmos armados. Fomos desarmados e lá, na cidade de Pisa, nós recebemos o armamento americano. E o treinamento correspondente, fizemos várias semanas intensas de treinamento para usar o novo armamento. A metralhadora, a Grisgen, que chamamos Tommy Gun, Thompson, etc., utilizarmos lá, foi um treinamento. André, se me permite, me mostrar essa imagem ao Souza. Será que ele consegue ver aí? Aqui está o Souza, há 10 anos, né? Não sei se você vai conseguir ver, né? Aqui o Agostinho, o Alcindo, que nos deixou esse ano. E esse aqui eu não lembro o nome, Souza, mas era daqui do RN também. Os velhos colegas que aí estão. Aqui foi a última reunião que houve aqui em 2011. Obrigado, Souza, pela atenção aí mais uma vez, pelo pessoal. Obrigado. Muito obrigado, a satisfação é minha, estou à disposição. Próximo que vai falar aí, José Antônio Manso, por favor, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Fico muito contente de ver o nosso combatente da Segunda Guerra, assistir a palestra dele. Eu tinha duas perguntas, né, para fazer, antes de parabenizar o evento, né? O capitão Souza, eu tinha um amigo aqui em Recife que participou da Segunda Guerra Mundial. Ele chegou no último escalão na Itália, né? Era Everino. O senhor chegou a conhecer? Não. Eu não cheguei a conhecer, talvez, mais de 2/3 do pessoal da FEB, porque lá nós ficávamos totalmente isolados por unidades, né? Pelotões dentro da própria companhia, revíamos esporadicamente os companheiros de outros pelotões. E para reunir a companhia só no pós-guerra, e nos reunimos, naturalmente, o regimento inteiro,
no regresso de volta, já depois da guerra. Então, não houve, assim, oportunidade de ter conhecimento. Eu conheci a maioria no pós-guerra. Tá certo. E a segunda pergunta, assim, no rápido, para não atrapalhar o próximo colega, era para o Denis, nosso amigo Denis. Eu estive em Fernando de Noronha por diversas vezes. E lá em Fernando de Noronha existem construções que ainda hoje funcionam para a população, por exemplo, a captação da água da chuva, e existem uns aquartelamentos, que eu entendi que era aqui, porque ficou hospedado de frente a esses aquartelamentos, abandonado. Está como se fossem uns quartéis em formato de alumínio, ou em alumínio, em formato assim, oval, arredondado, né? E todo o pessoal da ilha diz que aquilo era o quartel dos americanos. Quartel durante a guerra. E está lá abandonado, caindo aos pedaços. E a cisterna que captura a água da chuva para abaixo de Noronha foi toda construída pelos americanos. Isso aí todo mundo na ilha diz. Então, eu acredito que seria um motivo de pesquisa para confirmar realmente esses detalhes, né? Se realmente é pertinente ou não, se foi mesmo dos americanos ou não, né? Então, essa é a minha pergunta, sugestão, na realidade, para o Denis. Se ele sabe alguma coisa disso. Mas, veja bem, o Exército já fez um trabalho lá em cima dos canhões da defesa de costa, né? Inclusive, o Coronel Monteiro capitaneou essa operação. Fizeram visita na ilha lá. O professor Marcos Albuquerque também fez um trabalho sobre as defesas de Noronha. A defesa de Noronha, desde antes da época dos holandeses, vamos dizer assim. Então, Noronha tem muitos aquartelamentos que foram descobertos. Agora, especificamente da Segunda Guerra Mundial, esses iglus é um modelo padrão que você via que o americano usava no Pacífico, né? E realmente esse material é dessa época da guerra. Agora, a questão da destinação é lamentável, né, que esteja. Eu tive em Noronha, ainda estava na época, eu estava no Exército ainda. Eu tive em Noronha a última vez em 83, 84. A ilha lá era comandada, a pessoa era do Exército ainda, que era o comandante lá. E a gente foi fazer um passeio lá, falando de Fábio, inclusive, e tinha esses iglus, né, em condições melhores. Dizem que hoje está bem acabado, eu não sei te informar, mas o Coronel Monteiro está mais a par desse assunto, inclusive da questão dos canhões. Os canhões, eu sei que foi feito um trabalho de catalogação e reforma dos canhões da defesa de costa. Não é isso, Monteiro? Denis, Fernando Noronha tem muito material lá, material que foi do Exército Brasileiro, material americano. Esse material foi manutenido. A gente fez um planejamento em 2018 e foi manutenido em 2019, sendo finalizado nesse mesmo ano aí. Esse material vai desde lá o período holandês, que a ilha de Fernão de Noronha já é ocupada há muito tempo, desde o período holandês até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial lá, inclusive, houveram dois batalhões que foram mobilizados para lá. Nós temos ainda vivo aqui o veterano Alberides, que, se não me engano, chegou a servir lá em Fernando de Noronha na época. Eu não sou especialista, mas eu recomendo o livro da professora Graziella. Depois quem tiver interesse aqui, eu vou mandar esse livro. Esse livro foi relançado em 2018 com o patrocínio da Polpex e da 7ª Região Militar. Se não me engano, é Fernando de Noronha e os Ventos da Guerra Fria. Ele é o período após a Segunda Guerra Mundial, mas ele retrata um pouco como foi a relação americana, a presença americana. É um livro muito interessante. Eu tenho lá no Forte do Brum alguns exemplares disponíveis, se alguém tiver interesse. Mas eu acho que esse livro ele pode... A dissertação de mestrado, eu sei que pode ser baixada na internet. Tá bom? Não sei se eu respondi aí. Perfeitamente. Eu agradeço, Coronel. Agradeço muito a informação. Também tem um outro livro que depois eu vou passar para o Denis, a capa dele,
que esse livro foi lançado em 2015, na Refeno, na Regata Recife Fernando Noronha, de uma professora, não sei nem se o nome eu vou consultar, que fala da presença americana em Fernando Noronha. Eu vou mandar a foto da professora com a capa do livro para o Denis, para o senhor também, porque é um livro muito interessante, uma pesquisa que ela trabalhou lá. Também quem tem muitos trabalhos sobre Fernando Noronha é o professor Marcos Albuquerque, arqueólogo. Infelizmente, ele não pôde comparecer, porque ele tinha outra reunião hoje, mas, inclusive, ele tem uma palestra que trata não só de Fernando Noronha, do Recife, mas ele fala do saliente nordestino como um todo, a importância do Nordeste para a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa que é pouco falada aí no Brasil, pouco estudada. A gente, quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente faz aí uma nova reunião com a presença do professor Marcos aí, para ele nos trazer um pouco do seu conhecimento. Eu queria passar a palavra agora para o Nunes, lá que está com a mãozinha levantada, para que ele dê a sua contribuição aí. Boa noite a todos. Capitão Souza, minha mais respeitosa continência para o senhor, e que Deus preserve toda essa lucidez que o senhor nos apresenta. Eu tenho uma Muito pergunta. obrigado. Eu tenho uma Muitíssimo pergunta. obrigado. Vou lhe responder a continência. Eu tenho uma pergunta singela para o senhor. Qual o medo que um combatente sente estando na linha de fogo? Qual o medo que o senhor sentiu? Olhe, no meu caso específico, eu não posso assim responder pelos outros, eu me preocupava muito com meus comandados. Apesar de ser apenas um grupo de combate, às vezes, confesso com sinceridade, eu esquecia de mim em função da preocupação com os meus soldados. Rastejar, baixar a cabeça, etc. e tal, era essa a minha preocupação maior, a ponto de eu não me lembrar de ter medo. Muito bem respondido, e mostra o seu espírito de magnanimidade. Pensar nos comandados antes de se preocupar com o senhor. Muito obrigado, Tony. Obrigado, uma boa noite. Ô, Nunes, muito obrigado aí por participar. O Nunes está em casa aí se recuperando. A gente espera aí que a sua recuperação seja rápida. Obrigado aí pela participação e pela sua contribuição aí. Tá bom? Obrigado. E obrigado pelo vinho que você me mandou aí no meu aniversário semana passada. Muito obrigado. Um abraço a todos. Rigoberto. Ô, Rigoberto, por favor, nos dê alguma contribuição aí. A gente não tem ninguém aí com a mãozinha levantada. Eu vou pedir aí para o nosso vice-presidente que ele fale aí em nome da Anvifeb. Tem que abrir o microfone, Rigoberto. Completando a resposta que o Denis deu ao Manso, em Noronha foi o primeiro território, foi o primeiro local que o Brasil cedeu para os Estados Unidos, para ser usado como local de controle de movimentação, né, de patrulha do Atlântico Sul. Foi o primeiro local. E todas essas instalações foram construídas, realmente, tudo que o Manso relatou, infelizmente, algumas coisas estão bem desgastadas, mas a captação de água de chuva realmente é daquela época. E lá houve dois batalhões, o 30 e o 31 Batalhão de Caçador. O veterano Alberide serviu lá e teve a oportunidade de servir em todos os dois. Inclusive, ele cedeu fotos de arquivo pessoal da chegada dos canhões na época, em 1943, eu acho, lá.
É o que eu posso dizer. E completando também, quando o Denis falou dos desaparecidos, dos mortos, pernambucanos mortos na Segunda Guerra Mundial, o desaparecido, um terceiro sargento natural de Recife, mesmo José de Souza, ele foi dado como desaparecido em 12 de dezembro de 44. Não especificado o local onde foi desaparecido ele. Mas é isso, eu acho que algumas coisas ficaram, algumas lacunas, eu espero ter contribuído aí. Ô, Monteiro, tem muita gente no chat, né? Tem alguém aí com a mãozinha levantada aí? Sim. Eu não estou identificando quem é. Eu acho que é o irmão Francisco. Francisco Bonato, é isso? Sim, Bem-vindo aí, meu irmão, por favor. obrigado. Se puder abrir sua câmera aí, a gente agradece. Eu estou tentando abrir a câmera, não estou conseguindo. Sem problema, pode fazer a sua pergunta. Eu queria destacar um fato que é desconhecido da grande maioria. O Colégio Americano Batista, de lado da Gamino Magalhães, e a Igreja Batista tiveram, em 1944, dois alunos do americano que eram batistas, que integraram a Força Expedicionária Brasileira. O primeiro deles é conhecido, é Cabo Honório Corrêa de Oliveira Filho, que tem uma rua com o seu nome e outra rua com o nome do seu pai, ali no bairro do Cordeiro. O segundo foi Silas Aguiar Muguba, que era filho do pastor Dedé da Capunga, que era estudante de medicina, e foi enviado apenas como soldado. Apenas isso que eu queria destacar. E parabenizar você e o seu grupo por esta palestra, por esta live, porque relembra a nossa memória do passado. Eu tenho 2 tios potiguares que foram participantes da FEB, José e Antônio Bonato. E aqui em Pernambuco nós conhecemos vários veteranos da FEB, inclusive esses 2 que nós citamos. O Cabo Honório faleceu em Bombiana, em plena batalha, e o Silas Aguiar Munguba voltou para o Brasil, se tornou médico, faleceu há 1 ano e pouco atrás na cidade de Fortaleza. Era apenas isto. Muito obrigado, Bonato. Monteiro. Muito obrigado. Eu pergunto se mais alguém tem mais alguma pergunta. Capitão Souza quer falar. Capitão Souza quer falar. Pode falar, capitão. Veja bem, o Silas de Aguiar Munguba, filho do pastor Munguba Sobrinho, construtor da Igreja Batista da Capunga e professor do Colégio Americano Batista, foi meu companheiro de pelotão na FEB. Eu comandava o primeiro grupo de combate e ele comandava o segundo grupo, era o segundo mais antigo do pelotão. Então, em Monte Castelo, ele foi ferido, na tomada de Monte Castelo, ele foi ferido, foi evacuado, saiu do hospital, foi para o depósito de pessoal, de lá ele fugiu e regressou ao Regimento Sampaio, e voltou comigo da FEB. E foi como sargento. Ele era 3º sargento, mais moderno do que eu, em questão de meses. Muito obrigado, capitão. Posso fazer mais uma colocação? Por favor. Permite? É apenas um registro de uma pesquisa que eu fiz, até passei para o Denis já.
é que as pessoas, em geral, como o Denis apropriadamente falou no início da palestra, as pessoas não dão o devido valor à participação brasileira na Segunda Guerra. E foi um prazer conhecer agora um veterano, além do meu amigo que eu já falei aqui, né? Então, eu descobri na pesquisa, em documentos oficiais, tudo, né? Em jornais, e repassei para o Denis. A maior ação, não sei se o capitão Souza teve conhecimento disso, né? Acredito que não teve por conta de o brasileiro que participou servia no exército da Inglaterra, na Marinha. Então, era um carioca que o navio inglês passou lá no Rio de Janeiro, na época da guerra, ele se incorporou ao navio inglês, ele era do Flamengo, nadador, virou homem-rã da Marinha Inglesa. Mas é brasileiro ele, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, ele participou e foi ele que explodiu o maior encouraçado alemão num porto italiano. Esqueci o nome do porto agora. Então, numa operação de homem-rã, de forças especiais da Marinha, né? Então, ele e um companheiro inglês penetraram no porto, em cima daqueles torpedos, né? Aqueles torpedos de uma pessoa só pilota, né? Tem um nomezinho para ele, né? Mini submarino, um negócio assim, né? Então, explodiram o maior encouraçado alemão neste porto italiano. E ele foi condecorado pela Inglaterra, o rei ou foi a rainha, não estou mais lembrado, né? Então, tem uma documentação todinha dele. Então, isso é um fato muito importante e muito orgulhoso, né? E a gente saber disso, né? Assim como a participação nos combates que foram relatados aqui. Então, era só trazer essa informação a mais. Apenas isso. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, eu acho que está na hora da gente encerrar já. Agradecer aqui mais uma vez ao Denis pela brilhante apresentação. Agradecer ao capitão Souza pela sua disponibilidade aí. A semana toda fizemos ensaio. Agradecer ao Wilton também, que eu sei que está aí na retaguarda do senhor. Seu filho mais velho aí, nosso amigo Wilton. Foi um prazer, coronel. Estamos à sua disposição. Muito obrigado, que serviu de contra-rega aí nessa atividade. Agradecer ao Rigoberto pelo apoio de sempre. E todo mundo aí que participou, que disponibilizou um pouquinho de tempo. A gente estava agora há pouco com 30 participantes, agora estamos com 29. Entre entradas e saídas aí, eu contabilizei aqui 35 pessoas aí, talvez um pouco mais aí, porque muita gente já saiu. Estou vendo aí o Joca, chegou atrasado. Coronel Berguemaia, muito obrigado. Coronel Fernando. Capitão Marivaldo, e todo mundo aí que está participando. O Rogério, que está caladinho, mas eu estou vendo aí, viu, Rogério? Tenente Carli, muito obrigado, Carli, pela presença aí. Não sei se você está me escutando. Tá bom? A atividade foi muito boa. Vamos ver se a gravação deu certo. Depois eu vou tentar disponibilizar isso aí no YouTube. E conto com a presença de todos novamente aí nos próximos eventos. A gente agora a gente aprendeu, adquiriu o know-how aqui. Vamos ver se a gente consegue aí, tanto pelo Museu Militar do Forte do Brum, quanto pela Associação de Veteranos da FEB, se a gente consegue fazer mais eventos dessa natureza aqui. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e bom descanso. Boa noite. Obrigado, capitão. Vou encerrando por aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.